Pare tudo o que você está fazendo agora. Antes de você assistir qualquer outro vídeo, você precisa ouvir isso, porque algo muito grande está acontecendo no mercado financeiro nesse momento e você não sabia. Algo que já destruiu fortunas e algo que ninguém está conectando os pontos. Se você ignorar isso, você pode acabar do lado errado da história. Então já faz o seguinte, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te falar aqui agora pode mudar completamente a sua visão sobre dinheiro, sobre investimentos e sobre o mercado de tecnologia. E eu te garanto que isso não está sendo comentado do jeito que deveria. Vamos voltar a quase 300 anos no tempo, no início do século XVIII. A Inglaterra afundava em dívidas depois de guerras caríssimas e o Estado precisava de dinheiro de forma desesperada. Foi aí que surgiu a ideia genial, que seria a chamada bolha do Mar Azul. A promessa era lucros extraordinários com o comércio na América do Sul. E na prática, o comércio era mínimo, superestimado e quase irrelevante. Mas ainda tinha um detalhe muito importante, que seria o apoio político explícito. Isso gerou uma falsa sensação de segurança. O governo permitiu que títulos da dívida pública fossem convertidos em ações da empresa. Ou seja, o risco saiu do Estado e foi jogado no colo dos investidores. O preço das ações começou a subir, narrativas exageradas, crédito fácil, especulação desenfreada e todo mundo acabou caindo nessa armadilha. Então os primeiros começaram a vender as promessas que não se sustentaram. Isso gerou um pânico financeiro, porque as ações despencaram, fortunas viraram pó, gerou confiança destruída e a lição ficou clara. Narrativa, apoio estatal e preços subindo não se substituem por fundamentos reais. Agora vamos pular para o final dos anos 90, com o surgimento da internet. Foi uma revolução real, mas o mercado fez o quê? Acabou investindo em empresas só porque tem o final.com. Não importava lucro, não importava o modelo de negócio, não importava nada. Aí chegou os anos 2000, a bolha estoura e a Nasdaq caiu quase 80%. Apenas 48% das empresas com final.com sobreviveram. E ainda assim, a internet venceu. O erro não foi apostar em tecnologia, mas sim confundir potencial com valuation infinito. Agora chegamos ao presente. Então respira fundo, porque ou você entende o que está acontecendo aqui, ou vira apenas um número dentro de estatística. Deixa eu te fazer uma pergunta simples agora. Você acha mesmo que as pessoas nos anos 1720 sabiam que estavam dentro de uma bolha? Ou você acha que os investidores em 1999 estavam comprando no topo? E é exatamente esse sentimento que está dominando o mercado agora. Hoje, se você questiona a inteligência artificial, você é chamado de atrasado, de dinossauro e fora da nova economia. Exatamente como aconteceu com o comércio no século XVIII e com a internet nos anos 90. A tecnologia era real, mas os preços não. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Toda grande bolha começa com uma verdade e depois ela cresce em cima de exageros e morre quando a realidade não acompanha a narrativa. A IA é real, transformadora e inegável, mas o mercado não está precificando a realidade, mas sim a perfeição. E isso é muito perigoso. Na bolha do Mar Azul existia promessa de riqueza extraordinária, apoio político explícito e transferência de risco para o investidor comum. Já na bolha da internet havia tecnologia revolucionária, crédito abundante e empresas sem lucro valendo bilhões. Agora com a IA, a promessa é substituir o trabalho humano, apoio estatal e geopolítico, dinheiro praticamente infinito circulando em poucas empresas. O roteiro é o mesmo, só muda os personagens. E aqui está um detalhe crucial. Nunca na história uma única narrativa concentrou tanto capital em tão poucas empresas. São 7 empresas decidindo o humor de todo o mercado global. Isso não é inovação, isso é fragilidade sistêmica. Se uma tropeça, todo mundo sente. Se 2 falham, todo o mercado sangra. Agora preste atenção nisso, porque isso explica o porquê quase ninguém está saindo. O ser humano tem pavor de 2 coisas, que seria perder dinheiro e ficar por fora. Aí o investidor olha e pensa, se eu não entrar agora, eu nunca mais entro. Esse foi o mesmo pensamento em 1720, em 1999 e em 2007. E hoje ele volta disfarçado de quem não investir em IA vai ficar obsoleto. Isso não é análise, é emoção. E o mercado não perdoa emoção coletiva. Por que dessa vez parece diferente? Aqui está o ponto que confunde as pessoas. Dessa vez a IA gera produtividade real, corta custos reais e aumenta a margem real. Ou seja, ela funciona. Agora vem a pergunta mais desconfortável de todas. Quanto crescimento já está embutido no preço dessas ações? Porque quando todo mundo já acredita no futuro, quem sobra para comprar amanhã? Quando a expectativa é perfeição, qualquer frustração vira desastre. E é exatamente assim que a bolha estoura. Não com má notícia, mas com notícias menos boas do que o esperado. E aqui está o sinal mais perigoso de todos. Olha isso com atenção. Hoje você não compra empresas de IA com o lucro real,
mas sim com promessas de grandes lucros no futuro. E isso não é valuation, é fé. E sempre que o mercado troca análise por fé, o final da história nunca é bonito. Talvez a IA entregue tudo o que promete, mas talvez não. O preço atual já assume que tudo dará certo, ninguém vai competir, não haverá limites, não haverá regulação, não haverá erros, e isso simplesmente nunca acontece. Então o que está acontecendo agora? Estamos vivendo o mesmo momento de grandes bolhas. Quando a tecnologia é real, a precificação se desconecta da realidade. Não dá para saber se estamos no início de um super ciclo ou se não no final do último ato antes do colapso. Mas uma coisa é certa, quem ignora a história sempre paga mais caro. E agora que você entendeu isso, eu vou te mostrar quem realmente está ganhando dinheiro nessa corrida e quem apenas está financiando o espetáculo. Agora que você já entendeu o padrão histórico, já percebeu que isso já aconteceu antes, chegou o momento mais importante desse vídeo, porque daqui pra frente você entende como esse jogo realmente funciona, ou você vira apenas combustível para quem entende. A solução começa com uma verdade desconfortável. Não é a IA que está criando a bolha, mas sim a forma como o dinheiro está circulando em torno dela. E para entender isso, precisamos destrinchar 3 forças reais que está sustentando tudo isso. Força 1, a corrida armamentista da IA. Vamos ser honestos aqui, o mercado global está refém de 7 empresas. Não importa se você investe em ETF, fundos ou ação direta. Se você investe no mercado americano, você está apostando nelas. E isso cria um risco invisível, porque essa corrida não é sobre lucro no curto prazo, é sobre não ficar para trás, porque essas empresas não podem parar de gastar mesmo que queiram. Se uma delas reduzir o investimento, o mercado interpreta como fraqueza, e todas são obrigadas a jogar o mesmo jogo, gastar, gastar e gastar mais. Isso cria a ilusão de crescimento econômico, mas na realidade estamos vivendo o CAPEX desesperado. E o mais perigoso de tudo isso é que esses gastos estão inflando o PIB, estão sustentando empregos e mantendo índices em alta. E isso não é crescimento econômico, é crescimento artificial sustentado por expectativas futuras. E toda vez que o crescimento vem do futuro, o presente cobra juros. Força 2, a máquina de dinheiro de IA. Agora vem a parte que a maioria dos analistas não quer explicar, porque ela é confusa de propósito. A máquina funciona assim: a Nvidia vende chips, a Oracle constrói data centers, a OpenAI consome poder computacional, a Microsoft financia tudo e investidores aplaudem. E o dinheiro faz um círculo, porque ele não sai do sistema, ele gira dentro dele. Cada empresa reconhece receita, mesmo que o valor real gerado não exista. O mercado olha para o faturamento, mas ignora a margem, fluxo de caixa e sustentabilidade. E isso foi exatamente o que aconteceu com os bancos antes de 2008 e as startups antes de 2000. Agora entra um campo crítico, porque a Nvidia não apenas vende chips, mas também uma esperança computacional. Enquanto houver expectativa, ela continua ganhando. Mas se um dia os pedidos desacelerarem, não precisa cair muito, só precisa parar de crescer. E o mercado não perdoa estagnação em empresas precificadas para crescimento infinito. Força 3, o muro de dados, que seria a barreira invisível. Aqui está o maior risco de todos, porque a IA não cria conhecimento do nada. Ela reorganiza dados já existentes, e esses dados já estão acabando. E isso não é opinião, é matemática, porque quanto mais dados consumidos, menor o ganho marginal de cada novo avanço. O mercado aposta que mais dados surgirão, novos métodos resolverão e o progresso continuará exponencial. Mas se o avanço virar linear, ou pior, estagnar, o castelo inteiro começa a rachar. E quando o mercado percebe que a curva não é mais exponencial, reage de forma violenta. Então, onde está a verdadeira solução para o investidor? Aqui está a virada de chave, porque a solução não é sair correndo da IA e nem apostar tudo nela. A solução é entender o seu papel no ciclo. Existem 3 tipos de investidores nesse momento: os que acreditam cegamente, os que negam completamente e aqueles que entendem o ciclo. Os 2 primeiros perdem dinheiro, já o terceiro sobrevive. A IA pode sim mudar o mundo, mas o mercado sempre exagera no preço. Quem entende isso não luta contra a tecnologia, mas sim contra a euforia. E no final das contas, quem sobrevive no mercado não é o mais inteligente e nem o mais otimista, mas sim o mais disciplinado. Então fica comigo até o final, porque agora eu vou te mostrar como grandes investidores atravessaram grandes bolhas sem quebrar, enquanto a maioria some do mapa. O que está acontecendo agora é igual nos anos 90? Não exatamente. Essas empresas têm utilidade real e caminho para o lucro, mas os sinais estão todos aí: supervalorização, receitas infinitas, euforia geopolítica, concentração extrema. Estamos no início de um super ciclo ou perto do topo? Ninguém sabe. Nos vemos no próximo vídeo.